Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Carros do Holandês. Meu nome é João Paulo e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse Ford Mondeo 1997 CLX, versão de entrada, motor Zetec 2.0 com câmbio manual. Bom, a história do Ford Mondeo, o próprio nome diz, ele é um carro mundial, essa é a ideia do nome. Bom, o Ford Mondeo ele veio para o Brasil em 1995, vindo importado da Bélgica. Todos os Ford Mondeo, até os últimos, que se eu não me engano foi ali por volta de 2006, 2005, todos são importados da Bélgica. O sucessor dele no Brasil é o Ford Fusion, justamente por ele ser fabricado no México. Então, esse carro aqui, todos eles eram importados da Bélgica e o preço dele ficava um pouco salgado, principalmente por conta dos impostos. Inclusive, isso é um dos motivos que a gente vê poucos veículos desse modelo e do sucessor menos ainda. É um baita carro, mas ele é um carro caro, coisa que não aconteceu no Ford Fusion, que por esse incentivo fiscal que tinha um acordo entre o México e o Brasil, na época que esse carro saiu, o dólar se encontrava mais ou menos em torno de 1,15, 1,20, então até que tinha uma diferença interessante aí na importação. Mesmo assim, não era um carro para qualquer um, era um carro caro e um carro que também por ser um carro caro oferecia bastante conforto e segurança, que eu vou mostrar depois para vocês. Sem mais delongas, vamos mostrar um pouco mais aí do modelo para vocês. Então pessoal, vamos falar um pouquinho mais do Ford Mondeo. Hoje está chovendo, é um vídeo um pouquinho diferente, mas o celular aqui é a prova d'água, então tá tudo certo. Estava filmando com a câmera, eu tive que fazer a troca aí para não ter nenhum problema. Esse desenho aqui, ele é um desenho extremamente anos 90, principalmente com essa frente mais baixa. A direção, a forma de conduzir esses veículos aqui, ela é um pouco mais baixa, lembrou muito meu Honda Civic 2000, tanto no conforto, isso é uma coisa que eu quero falar depois para vocês, quanto propriamente na altura e diversos detalhes aqui desse modelo, né? É um carro aí que entrega bem a idade, não é um carro que não envelheceu bem, muita gente não gosta aí do desenho dele, infelizmente não está com as calotas originais, está com outras calotas, mas as originais ali elas remetem mais ainda aos anos 90, que é a época desse carro aí, né? Então é um carro que a gente tem que olhar ele com olhos de anos 90, né? Então agora eu digo que ele está num limbo, ele é um carro que pode ser usado tanto diariamente, justamente porque ele é um carro extremamente econômico, tá? Então isso aí é um ponto bem interessante que o pessoal talvez não saiba desse carro aqui, mas ele é um carro extremamente econômico aí, tanto na cidade quanto na estrada. Vamos falar depois de consumo, tá? Motor Zetec 2.0, 130 cavalos, somente gasolina, claro, nessa época aqui não existia carros flex. É um carro extremamente econômico e também confortável, tá? Então esses dois pontos aí são pontos extremamente positivos aí dele. Parte mecânica, eu vou deixar aí algumas peças básicas aí de substituição deles para vocês verem, mas não é uma parte mecânica tão cara, não é um carro tão caro de manutenção. Hoje, principalmente com a internet, a gente encontra peças facilmente aí para ele, talvez em autopeças nem tanto, mas na internet tem, tá? Então essas lanternas aqui é um desenho um tanto quanto curioso, tá? Ela ainda tem, ela ostenta ainda todo o jogo ótico original, né? Essa aqui ainda é made in France, então é um carro que era um carro para poucos aí na época, apesar de ter o dólar na época ser um valor interessante aí frente ao real, mas não era um carro para qualquer um. Esse aqui é um CLX, versão de entrada, então, mas mesmo assim ele oferecia muita coisa. Nós tínhamos aí modelos até V6 que vieram 247 unidades, alguns foram da diretoria e da Ford, né? E outros não, outros foram vendidos a clientes. Então temos tanto com câmbio manual quanto com câmbio automático aí na versão guia da V6. Esse aqui 2.0, que é o veículo que mais saiu, né, nessa versão 2.0. A gente tinha também a GLX, se eu não me engano, vou colocar aqui caso esteja errado. Então, mesmo sendo um veículo de entrada, ele contém com ar-condicionado, vidro elétrico nas 4 portas, suspensão traseira independente. Esse aqui tem bancos de tecido, que era bem normal na época. O meu Civic também era banco de tecido. Hoje em dia que nós temos mais
bancos aí em couro, né? Então, esses bancos de tecido aqui, eles não têm aquele mesmo conforto do meu Cadete, por exemplo, que é aquele veludo eu acho simplesmente sensacional. Mas é um banco confortável, né? Dá pra ver que essa parte de tecido eu não achei tão interessante, achei que não acompanha tão bem o restante do carro, tá? Esse barulho é justamente porque a luz está ligada, então ele emite esse som aí, mas eu deixei ligado de propósito para vocês verem a iluminação, tá? No restante é um painel extremamente bem acabado, apesar da idade, assim, tem poucos pontos aí de defeitos nele. Tem esse espaço aqui que eu acho interessante para colocar algumas coisas. É equipado com duplo airbag, então é um carro seguro, né? Isso aí é bem importante pontuar. A posição de dirigir dele é bem interessante. O carro tem regulagem de altura do volante, regulagem de altura do banco, regulagem ali do cinto, que também faz uma diferença, né? Às vezes as pessoas não se dão muito conta disso, mas faz uma diferença. Não é equipado com teto solar, na versão guia V6 eu sei que ele é, na intermediária eu não sei dizer. Esse aqui ele tem apenas uma lâmpada interna ali, relógio central, uma coisa normal. Esse aqui tem ar-condicionado tipo convencional, vou mostrar o funcionamento para vocês. Nas outras versões ele existe o ar-condicionado digital, não é dual zone, mas é digital. Aqui nós temos a velocidade do vento e aqui nós temos o circulador. Então, aqui, velocidade 1, para ligar a gente vai ter que virar aqui, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas ele funciona assim. Então, o direcionador do ar, ar quente e frio. Para ligar o ar-condicionado, esse carro ele tem o ar-condicionado funcional, só está com um probleminha no botão, a gente liga e ele aciona aí o compressor. Para ligar a ventilação normal é aqui à direita e à esquerda tem a recirculação. Então ele é um pouquinho diferente, mas ele é um sistema aí convencional, tá? Vou desligar agora aqui para parar um pouco esse barulho. Mas é um painel bonito, é um painel que remete bem aí os anos 90, esse sistema de som aqui com toca-fitas. Esse carro aqui, ele conta com uma disqueteira lá no porta-malas de 12 CDs, eu vou mostrar para vocês. E lembrando, tá, esse carro aqui ele está à venda. Esse carro, nós estamos vendendo ele pertence a mim e ao Luan, da Box 01, que é o parceiro aí da página. Então, claro que é um preço mais interessante, justamente porque é um carro com diversos reparos a serem realizados, mas é um carro bem íntegro de maneira geral, justamente porque ele nunca sofreu colisão, talvez coisas mínimas, né? Tipo, ainda mais que ele ostenta todo o jogo ótico original, ele é um carro extremamente alinhado em vários aspectos aí, principalmente da lataria, né? Claro, algum desalinhamento de para-choque, isso aí tudo é normal, tá? Do ano. Falando aí da parte interna, para os ocupantes da parte de trás do carro, ele tem esse forro de porta de tecido, tá? É um tecido de boa qualidade, tanto que está aí até hoje, aparentemente não foi trocado, também pouco usado. Aqui temos um material macio, tá? Um material macio, gostei, uma qualidade boa. Temos aqui os alto-falantes. Aqui o espaço interno dele é razoável, não achei tão bom, mas ele conta aí com cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes traseiros, mas não tem aí o encosto de cabeça. Isso é até meio... acho que é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Então o espaço interno não é tão interessante. E aqui tem um túnel central bem alto e bem largo. Isso aí com certeza para o passageiro central aí é ruim, tá? Tem desembaçador traseiro, tem um brake light bem funcional, bem interessante aí. Eu acho isso importante, tá? Nos carros, evita acidentes aí. Então, aqui na parte da frente do motorista, como eu falei para vocês, regulagem de altura do volante, regulagem de altura do assento aqui do motorista, não tem regulagem de lombar, mas é um carro aí que eu digo que é bem acabado. Claro, esse aqui, como tem uma quilometragem um pouco maior, ele faz um pouco de barulho, mas até abaixo do esperado pelo ano e pela quilometragem do carro. Ele está com 200 mil quilômetros agora. Então, realmente, é um carro aí bem construído. O padrão aí da Ford, principalmente desses carros aqui, era uma construção bem boa, tá? Então, não há muito a que se queixar. Ele tem o pisca lateral funcional, tá? Ele está funcionando dos dois lados aí, geralmente o pessoal isola isso aí quando não funciona mais, é um pouco chato de trocar. E isso aí é legal, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Eu sempre comento isso nos vídeos, carro para usar no dia a dia.
motoqueiro, enfim, mudar de pista às vezes é um desafio e isso aí torna a condução um pouco mais segura, principalmente motoqueiros que andam no corredor, enfim. O trânsito aqui é bem denso, então é um desenho aí que eu vou dizer para vocês, é bem questionável, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Me impressionou a quantidade de gente que veio falar comigo dizendo que gosta. Eu achei o carro extremamente confortável, muito acima da média, apesar da idade e tudo mais. É um carro que, claro, está conosco aí para vender, mas a minha experiência com ele foi boa, principalmente nesses dois quesitos. Consumo de combustível em torno de 10 km na cidade, 15 na estrada. Não cheguei a pegar a estrada, mas o Luan e outro pessoal que conversou comigo aí relatou exatamente esse consumo. Então é um consumo muito interessante aí para um carro desse tamanho. É um carro que pesa em torno de 1.200 kg, se eu não estou enganado. Então realmente é um ponto bem forte aí dele. Lembrando que a gente também teve a versão perua, que eu acho mais interessante. Então imagina, esse porta-malas aqui tem 470 litros de capacidade, imagina ele maior ainda com espaço para bagagem, tá? Então aqui eu já vi que para levar uma família de 3, 4 pessoas, filhos, é um carro satisfatório, tem um espaço consideravelmente grande aí, e então isso é um ponto extremamente positivo dele aí, o espaço do porta-malas, tá? Imagina aí na versão perua, tá? Alguns desses veículos vinham com uma roda muito bonita, de liga leve. Essa daqui tá com rodas de ferro, né? São rodas originais aí da Ford, só tá faltando a calota original, realmente é muito difícil de conseguir. Tá usando aí pneus 185 6515, um pneu fácil de se conseguir aí no mercado, tá com 4 pneus novos, por sinal. Novos não, mas 80% de vida aí. Então é um carrinho bom aí, pode pegar e usar ele, tá? Então, lembrando que quem tiver interesse, vai estar aqui na descrição o valor dele, manda mensagem aí para mim, ou até mesmo pode ser para o Luan, aí vai ter o contato dele. Se quiser ver, o carro está aqui em Porto Alegre, mas o intuito desse vídeo é mostrar e trazer informações interessantes aí para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho mais aqui do motor dele. Então, pessoal, aqui tem o motor dele, o motor Zetec, conhecido aí da Ford, de muitos e muitos anos. No geral, um motor forte, a parte mais sensível dele é justamente a parte do arrefecimento. Ele está com um reservatório feio aqui, mas ele está com um fluido, foi feita aí a parte de cabeçote, a parte de cima do motor. Foi utilizado uma junta nova, justamente a falta do aditivo é que traz problemas nesse motor. O pessoal fala que é um motor ruim porque esquenta. Não, ele é muito mais sensível sim à falta de manutenção, porque ele trabalha quente. Eu vou mostrar para vocês como é que fica o ponteiro dele, mas ele chega a assustar quando a gente está dirigindo, tá? Porque ele vai lá perto do vermelho, liga a ventoinha e baixa. Então, qualquer descuido aí, ele vai acabar fervendo, né? Então isso aí é uma coisa, é um ponto realmente da Ford, que é um ponto frágil dela. Existem carros aí que a gente consegue ter uma falta de manutenção e ele aguenta um pouco mais, esse aqui não, tá? Então isso aqui é um ponto delicado aí do carro. Ele tem essa manta aqui, até que está em um bom estado pelo ano do carro, tá? Então isso aí é um ponto interessante. Claro, direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, essa bateria é nova. Então, especificamente desse carro, essa bateria tem uns 2 a 3 meses no máximo. Então, para quem quiser comprar o carro aí, tem esses itens aí. Tá? Ele tem ar-condicionado, como falei, o ar-condicionado está funcional. Só está precisando fazer a substituição do botão. Falando aí de iluminação, esse farol aqui é um farol de dupla parábola. Para a época até uma questão aí até avançada, muitos carros tinham aquela lâmpada ainda H4, alta e baixa no mesmo farol. Esse carro que já conta com alta e baixa, tá? Foram os primeiros faróis aí de acrílico. Isso aí não é interessante na indústria automobilística, deixa o carro um pouco mais moderno talvez, mas podem ver que esse farol já foi polido, eu mesmo poli, ainda é o farol original, como falei, conjunto óptico ainda é original, mas sempre precisa de polimento, ele dá aquela cara mais velha pro carro, infelizmente, tá? Então isso é um ponto negativo desse carro e de outros. Meu Honda Civic também era assim, tá? Então isso aí é um passo para trás que a indústria deu aí, pelo menos na minha visão, tá? E com certeza na visão de muitas pessoas. Retrovisores elétricos, é claro, dos dois lados. Isso eu não mostrei lá dentro, mas ele tem. Então, apesar de ser um veículo aí de entrada
para a época, mas ele é um veículo que conta com muitos itens interessantes, tá? Essa aqui é a chave dele, aquela famosa chave da Ford, que equipou diversos carros, até algumas Courier, das mais antigas, das mais novas, quer dizer, uma chave bem comum aí da Ford. Eu particularmente acho bem feia essa chave, mas é original do carro, fazer o quê? E aqui tem a abertura do porta-malas, vou mostrar ele para vocês agora. Então aqui está o porta-malas com seus 470 litros de capacidade, ali espaço para o triângulo, ele ainda tem o triângulo aí original. Aqui temos a disqueteira dele, 12 CDs, então é um item aí colocado por fora, com certeza o primeiro proprietário, o segundo, enfim, colocou por fora. Tem um acabamento bem interessante, forrado por tudo, ali eu acredito que tem um tirado, o feltro, que esse porta-malas ele é rebatível, então pode ser colocado mais coisas aí dentro do carro. Tem esse acabamento aqui na haste aqui do porta-malas para esconder um fio. Vocês podem ver que tem fio aqui. Acredito eu que tinha aqui também, mas não tem mais. Eu acho meio... duvido que tenha só de um lado, tá? Mas aqui não tem nenhum fio passando. Aqui não é forrado, acredito que nunca foi forrado. Me corrijam aí se eu estiver errado. Claro, é um carro usado, pode ser que tenha acontecido muita coisa nesse tempo. Mas... tá aí um porta-malas bem satisfatório e bem acabado. Um outro fator interessante, voltando aí a conversar sobre o desenho dele, ele é um desenho aí arredondado, enquanto muitos veículos dessa época estavam se arredondando ainda. A gente pode ver aí o Gol Bolinha, os carros mais simples, né? O Gol Bolinha, ele começou ali por volta de 95, 96, se eu não estou enganado. Então era um período aí que os carros foram ficando arredondados, tanto que o antigo modelo ele ainda era um pouco mais quadrado. É um desenho que, para sua época ali, ele estava sofrendo essas alterações aí para modernização. Como vocês sabem, hoje extremamente questionável esse desenho dele, mas para a época, com certeza, foi um grande avanço aí. Bom, pessoal, aí para concluir o vídeo, tá? Falei bastante sobre o carro, deixei alguns itens de manutenção dele para vocês verem. É um carro que dá para usar, eu digo que ele está naquele limbo, tá, para já começar a ter como antigo, porque daqui 2 anos ele já pega a placa preta. Então já tem alguns neocolecionáveis, eu mesmo tenho um Cadete que é 93, então esses carros dos anos 90 estão começando a entrar aí no radar dos colecionáveis, tá? Esse aqui não vai fugir à regra. Acredito eu com um público extremamente reduzido, porque é um carro, muita gente acha ele feio, eu também não acho aí dos mais bonitos, mas se a tua ideia for usar ele no dia a dia, é um carro que vai atender, é um carro que tem um comportamento dinâmico normal, como um carro qualquer aí. Digo, por exemplo, um Fusca já não vai ser a mesma coisa, uma Brasília e uma variante. Então, esse carro aqui com certeza ele vai ter um comportamento praticamente de um carro novo. Então, se a tua ideia for usar ele no dia a dia, recomendo bastante, principalmente pela economia. O conforto é um conforto extremamente acima do normal. Dá uma olhada aqui como é que são as ruas por aqui. Então, é um carro aí que entrega um conforto absurdo. É o segundo Ford que me impressiona na qualidade de conforto, de suspensão e ruído interno. Um pouco menos, mas ele me surpreendeu também nesse quesito, tá? Com certeza o quesito parte estética aí não vamos pensar diferente. É bem questionável, mas se a tua ideia realmente for trabalhar com ele, até mesmo viajar, andar aí com a família, é um carro que está num preço também extremamente interessante. Dei uma olhada aí no preço que nós estamos pedindo, mas é abaixo dos 10 mil reais. Onde é que a gente vai encontrar um carro com ar-condicionado, com todo esse conforto, segurança que esse carro pode entregar, abaixo dos 10 mil reais hoje? Não é fácil, né? Não sei quando é que tu vai estar olhando esse vídeo aí, mas acredito que os preços vão subindo. Quando esses carros aqui estão impecáveis, a gente encontra eles até na casa aí dos seus 30 mil reais, tá? Então, como falei, um neocolecionável, um carro, querendo ou não, é um carro diferenciado. Quando é que a gente vai encontrar esses carros na rua? É difícil, tá? Então, é um carro que o pessoal com certeza vai entrar no radar aí dos antigos. Bom, pessoal, peço desculpas aí gravar na chuva, infelizmente o tempo aqui não ajudou nem um pouco. Mais cedo tinha sol, mas eu não podia deixar de gravar esse carro aqui para vocês, tá? Acabei trocando a câmera, talvez a qualidade de imagem mude, mas eu não podia gravar com aquela minha outra câmera porque com certeza ia afetar ela.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal que a gente está trazendo diversos vídeos interessantes sobre carros e também demais informações.